Olá, você está no Narrativamente, eu sou Júlio Oliveira e hoje vamos trocar uma ideia bem legal. Vou fazer uma lista para vocês de 3 personagens em que você não pode confiar. Eu sei que a galera adora esse tipo de lista, então achei que seria legal trazer esse conteúdo para cá. Mas antes disso, eu quero falar de um tema importante antes de abordar esses 3 personagens, que é o seguinte, é a percepção. Toda vez que você vai consumir uma história, seja um filme, seja um livro ou mesmo um jogo, você está assinando um contrato de que você vai enxergar aquele universo a partir dos olhos do personagem principal. Às vezes tem mais de um personagem principal, às vezes a história troca de ponto de vista durante todo o processo, mas você tem a consciência, ou deveria ter, de que você vai enxergar esse mundo com um certo viés. A partir daí, a gente faz uma diferenciação bacana, que pouca gente conhece, mas que é interessante conhecer, que é a diferença entre personagem principal e protagonista. Muitas vezes, os dois termos coincidem e, de fato, o personagem principal também é protagonista. Mas na prática, qual a diferença? É o seguinte, o protagonista é o personagem que pratica as ações que levam a história para frente. O personagem principal é quem empresta os olhos para quem está consumindo a história, para a partir daí a gente enxergar aquele universo com o viés desse personagem. Então o que a gente vai falar aqui são de personagens que são os principais, ou seja, nós enxergamos o mundo, enxergamos o universo através dos olhos deles, e por causa disso as coisas saem um pouco distorcidas. Não necessariamente mentirosas, não necessariamente ruins, mas com o viés da experiência pessoal, como todo mundo tem. Então, você está preparado? Vamos começar aí com o primeiro personagem, é de um filme clássico chamado Taxi Driver, do Martin Scorsese. Nosso personagem se chama Travis Bickle e ele é um motorista de táxi, um veterano de guerra, e desde o começo do filme o Martin Scorsese já imprime uma visão da Nova York extremamente suja. A Nova York está sempre imunda, as próprias pessoas têm um aspecto sujo, a imagem ela causa um incômodo visual e tudo isso reflete a mente doentia do Travis. Como um veterano de guerra, ele sente que ainda tem uma batalha para travar, uma guerra para lutar, e ele procura essa guerra em todo lugar. Você consegue acompanhar os diários dele e o tempo inteiro ele fala da podridão das ruas, da podridão das pessoas. Tem uma cena específica em que está chovendo muito na cidade e ele faz uma descrição interessante sobre como os ratos se escondem nos bueiros quando a água vem para lavar a imundície da cidade. Ele é uma pessoa bem problemática, a história é forte, é pesada, mas é excelente e ela mostra muito desse viés do mundo, assim. Ele tem uma visão distorcida, ele claramente se considera o herói da história dele, o verdadeiro protagonista também, em termos de tomar as ações necessárias para mudar aquele mundo. E ele passa isso muito bem para o telespectador através da fotografia, através da imagem, e tem toda essa distorção da realidade. O segundo personagem, o filme dele foi muito inspirado no Taxi Driver, que é o Coringa, do Todd Phillips. Coringa, acho que todo mundo que está ouvindo esse podcast já assistiu, é um filme interessantíssimo, que, de novo, se inspira muito no trabalho do Martin Scorsese, então você vai encontrar várias semelhanças em relação ao que a gente falou do Taxi Driver, mas ainda assim é mais explícito nessa questão do viés do personagem. Enquanto o Taxi Driver lida muito com essa questão da sujeira da imagem, a sujeira da cidade, a imundície das pessoas, com o Coringa nós temos inserções visuais realmente que distorcem essa realidade. Então o Coringa, ele se vê num show de comédia que ele não está, ele se vê com a namorada que ele não tem. Tem todo esse tipo de coisa que engana o telespectador a primeiro momento, mas que depois a gente vai conseguindo desempacotar, entender o que é real. E mesmo assim, o filme não dá todas as respostas. E isso eu acho muito interessante. Eu acho legal filmes que deixam na dúvida, ainda mais quando nós temos personagens principais que de fato não são confiáveis, como é o caso do Coringa. Então, mesmo no final do filme, a gente não sabe exatamente o que é real, o que é fato e o que é puramente subjetivo daquela cabeça doentia dele. E por último, mas não menos importante, temos o queridíssimo Ted Daniels, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio em mais um filme do Martin Scorsese, que é Ilha do Medo. Martin Scorsese lida muito com essa questão do ponto de vista, da influência psicológica do personagem na construção do cenário. E esse filme, Ilha do Medo, eu não vou dar spoilers, é sensacional.
Recomendo que vejam, ele lida com questões psicológicas, tem debates interessantes e a questão da percepção é impressionante. Mais uma vez, a questão subjetiva do personagem sempre levanta dúvidas sobre a realidade externa. E mesmo depois, quando o filme te dá as respostas, ele ainda vai deixar uma pontinha de dúvida. Será que era isso mesmo? E se ele tiver certo? E é isso aí, esses foram os 3 personagens que você não pode confiar. Existem muitos outros personagens que não são tão confiáveis, inclusive eu diria que nós mesmos não somos tão confiáveis porque todo mundo tá a todo momento tendo um viés, então nossa visão, querendo ou não, é distorcida pro bem ou pro mal. Mas é uma coisa interessante de ver na ficção e eu gosto muito de obras que abordam esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo episódio. Valeu!